Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16. Lucas 12, a partir do versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu já passei pela fase da misericórdia também, querido. Não se preocupe não, todos nós passamos. Lucas 12, a partir do versículo 16, diz assim esse texto. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, ou louco, em outra tradução, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Ou em outra tradução, essa mesma noite lhe pedirão a sua alma. Então, quem ficará com o que você preparou? Amém? Quem aqui tem planos? Levante a mão. Você tem planos? Amém? Tem planos, Edielson? Você tem planos? Tem, Agnaldo? Tem, né? Todos nós temos planos. Todos nós temos projetos. E aí eu pergunto para você: os planos que você tem são para quem desfrutar? Para quem desfrutar? Nós encontramos nesse texto Jesus contando uma parábola. Parábola eram histórias que Jesus contava para nos ensinar lições. Então, se ele estava falando para agricultores, ele contava histórias, referente à vida no campo, para facilitar o entendimento. Então, Jesus, ele contava parábolas para nos ensinar lições. E aqui o texto diz que ele contou uma parábola. E essa história que Jesus contou fala de um homem fazendo planos. O texto diz que a terra de um homem chegou um momento que ela produziu muito. Ela produziu muito. E ele então pensa consigo mesmo: o que é que eu vou fazer? E agora, o que é que eu faço? E ele então começa a planejar a sua vida. Ele começa a fazer planos. E aí ele pensa o seguinte, ele chega à seguinte conclusão. Primeiro ele faz a pergunta: onde eu vou armazenar minha colheita? Produziu tanto que os celeiros que ele tinha ficaram pequenos. E ele chega à conclusão: e agora, o que é que eu vou fazer? E aí o texto diz que ele diz: já sei o que eu vou fazer. E aí ele começa a botar um plano em prática. Ele diz: eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros celeiros maiores, vou estocar toda a minha produção, e aí eu vou dizer para mim mesmo, e direi a mim mesmo: agora você tem grande quantidade de bens, e agora você pode descansar, comer, beber e se alegrar. Esse era um dos planos dele. Se a gente for observar os planos desse homem, eles têm muito a ver com os planos das pessoas nos dias de hoje. Quais são os planos que as pessoas têm feito? De que a sua terra produza muito, né? Ou seja, de que ela consiga um bom emprego. E ela não quer um bom emprego porque ela quer trabalhar muito, porque ela quer trabalhar. Ela quer um bom emprego porque ela quer um bom salário. E ela quer um bom salário porque ela quer acumular coisas. Os nossos planos hoje são mais ou menos os mesmos. E aí nós queremos trabalhar muito, ou talvez nem tanto, mas queremos ganhar muito. E nós queremos então chegar um momento da nossa vida da gente olhar para nós mesmos
e dizer o que aquele homem disse: agora eu vou poder descansar, comer, beber e me alegrar. Os planos daquele homem, eles estavam limitados a essa vida. Os planos daquele homem estavam limitados a essa vida material. E aí Deus olha para os planos daquele homem e diz assim: louco ou insensato, que é a mesma tradução. Essa noite vão pedir a tua alma. Ou seja, essa noite você vai morrer. E o que você tem preparado, quem vai desfrutar? E o que você tem preparado, aqui ele faz numa outra, até mais clara, ele diz: então, quem ficará com o que você preparou? Os planos daquele homem, eles acabariam no cemitério. Aquele homem, ele fez planos para outras pessoas e não para ele. Ele não planejou nada que ele pudesse desfrutar eternamente. Uma vez perguntaram para um jovem: você tem planos? Ele disse: tenho. E aí o senhor começou a questioná-lo acerca dos seus planos. Quais são os seus planos? Ele disse: eu quero passar no vestibular. Se depois? Depois eu quero me formar. E depois? Depois eu quero passar num concurso, eu quero conseguir um bom emprego. Se depois? Depois eu quero casar, quero ter filhos, quero ter minha casa própria. Se depois? Ele disse: depois eu quero formar os meus filhos, ver os meus filhos ir para a faculdade, todos formados. Ele disse: e depois? Isso aí eu quero curtir um pouquinho os meus netos, quero ter netos. Aí ele disse: e depois? Ele pensou, disse: depois eu vou morrer. E ele disse: e depois? E depois que você morrer? Ele não tinha planos. Ele não tinha planos. Os planos dele se resumiam a essa vida. E assim tem sido os planos da maioria das pessoas aqui na terra. Planos materiais, que não é pecado você ter. Só não é muito inteligente da nossa parte investir toda a nossa vida em algo que vai ficar para os outros. Eu acho que não é. Jesus também acha, que ele chamou o cara de louco, insensato. Ele até foi, acho que a vontade de Jesus era dizer: burro. Você é burro. Você vai investir sua vida toda em algo que você vai morrer e vai ficar para os outros. Por que você não investe também num tesouro eterno? Por que você não investe também em acumular tesouro no céu, onde a traça não rouba, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba? Por que você não investe a sua vida em coisas que você vai poder desfrutar mesmo quando você morrer? Era isso que Jesus estava querendo dizer para aquele homem. Porque pessoas têm investido as suas vidas somente pensando nesse mundo, como se fosse viver eternamente aqui. Quem pensa que vai passar a eternidade aqui na terra? Levante a mão. Tem alguém que pensa isso? Não. Eu sei que um dia eu vou morrer. Você sabe que um dia você vai morrer. E depois? Quais são os planos que você tem para depois? Porque a Bíblia fala de duas realidades no mundo espiritual: vida eterna e morte eterna. Vida eterna ao lado do Pai, ou morte eterna, separado eternamente do Pai. Quais são os planos que você tem para depois da sua morte? Ou você é daquele que não gosta nem de falar em morte? Gostando ou não gostando, filhão, nós vamos. E glória a Deus por isso, porque seria o maior castigo de Deus para nós, seria permitir que nós vivêssemos a eternidade nessa terra. Quais são os planos que você tem? No que você tem investido a sua vida? No que você tem investido a sua vida? Porque ela só é uma. Chegar no final da vida, não dá tempo de olhar e dizer: puxa vida,
investi tudo errado. Eu vou voltar e vou começar tudo de novo. Não dá tempo. Dá tempo a gente corrigir enquanto a gente está vivo. Quais são os planos? O que você está preparando é para você ou é para outros desfrutarem? Como eu falei, não tem problema nenhum em eu ter planos e projetos de vida profissional, né, de crescer profissionalmente, de dar uma condição melhor para minha família. Isso não é o problema. O problema é quando nós nos tornamos insensatos ao ponto de não ter plano e nem projeto nenhum para nós. Algo que quando eu morrer, algo que hoje, amanhã ou depois, qualquer tempo vai estar comigo. Jesus, ele nos fala disso em tantos momentos da Bíblia. Quando ele fala de tesouros, quando ele diz em buscar primeiro lugar o reino de Deus. Quando ele fala que onde tiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Quais têm sido os teus planos, querido? Qual é? E aí eu acho interessante é que esse homem, qual foi o erro dele? Você percebe em algum lugar esse homem dizendo assim: eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu vou pedir ajuda de Deus para planejar minha vida. Você percebe no texto? Não. Olha o que ele diz. Ele diz assim: pensou consigo mesmo. Ele fez os planos dele sozinho. Depois ele diz: direi a mim mesmo. Depois ele fala novamente, né, que tudo que ele preparou vai ser para ele mesmo. Eu queria conhecer esse cara. Eu acho que era Pai, Filho, Espírito Santo e ele, né? Um dos nossos maiores erros é querer planejar a nossa vida sozinho. O maior erro que o ser humano pode cometer é planejar a sua vida e deixar Deus de fora. Não convidar Deus para planejar a sua vida com você. Vai sair tudo errado. Ele é o arquiteto. Ele é que sabe todas as coisas. Ele se dispõe a nós, ele se coloca à nossa disposição. Mas nós sabemos demais. Nós não precisamos da ajuda dele para planejar a nossa vida. Nós não precisamos de Deus para dizer o que nós temos ou deixamos de fazer. Aquele homem planejou tudo sozinho. E olha o resultado. Louco. E não ia ter nada. Qual é o lugar que Deus tem ocupado nos teus planos, filho? Qual é o lugar que Deus tem ocupado nos teus planos? Quais são os planos que você tem? Até onde esses planos vão? Até onde? Até onde? Até quando você vai poder desfrutar do fruto do seu trabalho, do fruto da sua vida? Nós temos que pensar no hoje, sim. Nós não podemos simplesmente armar uma rede e deitar e dizer: não, agora é esperar a morte chegar e ir para o céu. Não é assim. Nós temos que ter projetos e planos para essa vida e para a vida com Deus. Nós não podemos ser insensatos a esse ponto. E nós olhamos, o foco dele estava em quê? Ele diz: direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens. O desejo pelo acúmulo tem tomado o tempo das pessoas. E não tem ficado tempo para Deus. Não tem. O foco das pessoas é o mesmo desse homem. É o mesmo desse homem. Os propósitos e os objetivos são os mesmos. Derrubar os celeiros, construir maiores para
acumular mais, ter mais. Quem já viu um enterro? Na frente, o carro, e atrás as pessoas, e atrás das pessoas os apartamentos, as casas, né? As chácaras, as contas bancárias, o carro forte levando o dinheiro, né, que estava no banco, e por aí afora. Você já viu? Eu nunca vi. Mas a gente insiste nisso. A gente insiste nisso. Enquanto que há outras coisas que nós podemos também dedicar a nossa vida. Ao invés de pensarmos só em nós, pensarmos em outras pessoas. Ao invés de pensarmos só em nós, pensarmos em Deus. E quando pensarmos em nós, não pensarmos somente nessa vida, mas pensarmos que um dia vai acontecer essa situação. O texto diz: essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. E quem ficará com o que você preparou? Quem ficará com o que você preparou? Recentemente eu falei sobre isso num outro momento, num outro texto, e eu disse que tem pessoas milionárias aqui na terra, mas que vão chegar na outra vida tudo liso. Não construíram nada, não prepararam nada. Queridos, você tem uma vida tão preciosa. Deus lhe deu uma vida tão preciosa. E Deus tem uma vida mais preciosa ainda para nós desfrutarmos após essa vida que Ele nos deu, que é a vida eterna. Mas muitas pessoas têm aberto mão disso por causa desses projetos. Onde Deus está nos teus projetos? Onde Deus está na tua agenda? Onde Deus está? Quando você acorda, né? Qual é a sua primeira atitude? Depois de abrir os olhos, é claro, antes que alguém responda, né? Durante o teu dia, qual é o lugar que Deus ocupa na tua vida? Durante a tua semana, quanto tempo tem reservado para Deus na sua vida? Quanto tempo? Quanto daquilo que Deus tem te dado, de tempo e de tudo que Ele tem te dado, de vida, de bens, de tudo, quanto disso você tem investido na sua vida com Deus? Quanto disso você tem investido no reino de Deus? Quanto disso você tem semeado no reino? A Bíblia diz que quem semeia para a carne vai colher corrupção. Quem semeia no Espírito vai colher vida eterna. Quanto da sua vida você tem semeado no reino de Deus? Quanto do seu tempo, do que você é, não só do que você tem, mas do que você é? Se tem uma coisa que me parte o coração, é alguém dizer assim, e a gente convida pessoas para vir à igreja: ah, pastor, eu não tenho tempo. Na verdade, a pessoa não diz que não tem tempo, ela diz que vem, né? Aí ela não vem, quando você encontra com ela, diz: pastor, eu não tive tempo. Eu não tive tempo. Você sabia que essa é uma das frases preferidas do diabo no século 21? Ele tem colocado isso na cabeça das pessoas. Você não tem tempo, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Sabe, se você não estudar, ninguém vai botar comida na tua casa. Se você não trabalhar, ninguém... Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que trabalhar. Eu estou dizendo que além disso, você precisa investir na sua vida com Deus, porque um dia você vai precisar. Vai chegar o dia que o teu diploma não vai servir de nada. Vai chegar um dia que o teu doutorado não vai servir de nada.
Vai chegar um dia que os teus títulos não vão servir de nada. Vai chegar um dia que o teu dinheiro não vai servir de nada. E aí você vai lançar mão de quê? De que você vai lançar mão? É disso que eu estou falando. Vai chegar esse dia. Por que não investir na nossa vida com Deus? Por que não colocar o nosso trabalho nas mãos de Deus? Por que não fazer daquilo que Deus nos dá, do dom, do talento, sabe, para servir a Deus? E a gente pega a bênção que Deus nos dá e transforma em maldição. Deus nos dá um trabalho, Deus nos dá uma profissão, Deus nos dá um dom e um talento, e a gente usa aquilo como motivo para não estar com Deus. Está faltando sabedoria. Jesus diz: insensato, louco. Você é louco. Tudo que você preparou, quem vai desfrutar, quem vai ficar com o que você preparou? Eu queria que você refletisse sobre isso hoje. Porque a pressão para nós não darmos atenção para Deus é grande. A pressão para você não ter tempo para Deus é grande. A pressão para você investir toda a sua vida em coisas materiais é grande. Mas nós precisamos aprender com a palavra. Nós precisamos refletir sobre aquilo que Jesus nos ensina. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que por alguns segundos você refletisse sobre os teus planos. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua agenda? Como é que está a tua rotina? E qual é o lugar que Deus está ocupando na tua agenda? Será se você é um daqueles que não tem tempo para Deus? Você não tem tempo para ir à igreja? Você não tem tempo para ir numa célula? Você não tem tempo para estudar a Bíblia? Você não tem tempo para orar? Você não tem tempo para essas besteiras? O seu tempo é para investir somente nessa vida, nesse mundo? Faça uma breve reflexão. Feche os teus olhos. Deixa Deus falar contigo. Jesus contou essa parábola para nos ensinar alguma coisa. Jesus jamais ia contar essa parábola se não fosse para nos ensinar algo, para nos ensinar alguma lição. Será que você não está planejando só para essa vida? Será que você não tem sido insensato ou louco igual aquele homem? Jesus, ele está olhando agora para os teus planos. E aí eu te pergunto, qual é a conclusão que ele tem chegado? Ele está olhando agora para aquilo que você tem investido a sua vida.